Então, leia para nós. Então vamos lá, gente. Josué 1, a partir do versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele, dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito, tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem sucedido. Amém? Amém. Senhor Deus Pai, que o Senhor possa usar o pregador, que o Senhor possa, Pai amado, usar a nossa vida aqui, tanto para falar comigo mesmo, como com os meus irmãos. Ora a Ti, pedindo que a Tua unção desça sobre nós, desça sobre esse lugar nessa noite, que nós possamos sair impactados pela Tua palavra e sairmos impactados também, Pai amado, pela Tua graça. Que a Tua graça venha de nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, Josué, ele vai trazer para nós alguns princípios que são completamente aplicáveis. Então vamos lá. Primeiro princípio que nós vamos aplicar é o princípio da obediência. E quando nós falamos em obediência, nós falamos em algo que Deus está mandando para ele, ó, seja forte e corajoso. E medite na lei, obedeça a lei. Por que você vai obedecer a lei? Porque assim você vai ser bem sucedido. Todo mundo quer ser bem sucedido na vida, não é verdade? Não existe ninguém, não é verdade, que não queira ser bem sucedido. Por exemplo, uma mãe quer ser bem sucedida. Ela quer cuidar bem dos filhos, ela quer que os filhos andem bonitinho, não é verdade? Pelo menos uma mãe normal, né? Ela quer ser bem sucedida naquilo, né? Então, por exemplo, ela quer chegar na escola e ouvir que o filho dela se comportou bem, ela quer ouvir que o filho dela fez a tarefa e aprendeu, ela quer ser uma mãe bem sucedida, porque tudo aquilo que o filho dela faz de bom, ela entende que ela é uma mãe bem sucedida. Já outros querem ser bem sucedidos no trabalho, querem tudo que executam, ele faz minuciosamente bem, ele tenta ser completamente perfeito. Ele tenta ser completamente perfeito no trabalho. Por quê? Porque ele quer ser bem sucedido. Outros querem ser bem sucedidos no tempo. Então ele determina lá, o que eu vou fazer hoje? Vou ter que fazer isso. Aí ele vai lá, Outros querem ser bem sucedidos financeiramente. Por exemplo, ganho 1.000. Se eu ganho 1.000, o que dá para fazer com 1.000? Aí o cara vai lá e faz um saquinho. Quero fazer isso com 1.000. Aí o outro ganha 10.000. Aí o camarada ganha 10.000, fica endividado. O outro ganha 1.000 e vive bem. Você fala assim, como é que pode ganhar isso? Mas o cara que ganha 10.000, para quem está olhando de fora, não parece que ele está bem, está mal. Por quê? Ele está com carro de luxo, ele janta no restaurante chique, não é verdade? Mas quando ele vai dormir, nossa, tem que pagar não sei quanto de fulano, não sei quanto de ciclano, nossa, a prestação do carro está vencendo, não sei o que, blá blá blá. Aí o cara ganha R$1.000, anda de ônibus, lancha no hamburgão da vida aí, nos hot dog da vida aí, não tem a oportunidade de fazer muitas das coisas que aquela pessoa que ganha 10.000 faz. Mas ele dorme à noite, porque ele sabe que as contas não pagam, que está tudo direitinho. Então, a pessoa às vezes ganha 10.000, ela também quer ser bem sucedida. O que ela faz? Ela compra livro, ela estuda, ela vai lá e faz uma gestão de recursos financeiros familiares. Aí ele vai lá no site do Banco do Brasil, no site da Caixa Econômica, tem, se vocês quiserem depois pesquisar, tem lá, educação financeira familiar, e o cara vai lá, estuda, e aí de repente, depois de um ano, ele consegue ser bem sucedido. Então todo mundo quer ser bem sucedido. Só que Moisés, ele deixa para Josué um legado muito pesado.
Porque Moisés, ele era um grande líder. Quando Deus foi falar com Arão e com a sua irmã Miriam, ele falou assim, ó, Moisés é manso. Não tem homem mais manso que Moisés. Mas você imagina, o cara liderava milhões aí de pessoas. E de repente, o camarada podia ficar todo arrogante, prepotente. Mas em vez de ficar arrogante e prepotente, ele é o quê? Ele é manso, ele é simples. Por isso que ele fala para o povo assim, ó, um dia Deus vai levantar no meio de vocês um profeta semelhante a mim. E Jesus fala, o que Jesus fala? Eu sou manso e humilde de coração. Então, Josué, ele vai pegar e ele vai ter que ser bem sucedido depois de um camarada que mais bem sucedido que Moisés não teve. Mais bem sucedido que Moisés, só Jesus. E aí, como é que você faz um negócio desse? Não é verdade? É aquele negócio, o Murilo ele é eletricista. Aí de repente ele vai chegar para substituir o cara que é o bambambam da elétrica. O cara que qualquer problema que tem, o cara não precisa de... ele não precisa ali do desenho, não precisa de nada. Ele só de olhar a peça, ó, isso aqui está errado. Aí de repente você tem que substituir um cara desse. Você fica numa situação de maus lençóis. No meu caso, sou professor. Aí tem aquele professor que é bambambam, a comunidade adora, aí o cara aposenta e assume você, esse caramba, e agora? Aí Deus fala para Josué, filho, não fica preocupado. A única coisa que você faz, ser corajoso. Entendeu? Seja forte e corajoso. No reino de Deus, você substituir grandes homens é fácil quando você obedece. Um dos princípios da obediência que a gente vai trabalhar com Josué, a gente vai trabalhar a obediência aliada ao discipulado. Muitas pessoas querem ser líderes, mas não querem ser lideradas. Não é verdade? A pessoa acha, não, eu falo bem, eu faço isso, por que eu vou ficar? Não, fulano, eu sou melhor do que o fulano. Eu prego melhor que o fulano, eu faço isso melhor. Então a pessoa não sabe respeitar a hierarquia. Isso é um problema do nosso trabalho, isso é um problema da nossa família. Tudo tem uma hierarquia. Tudo. O local que não tem uma hierarquia, o local quebra. Por quê? Porque a hierarquia, ela é boa. Vocês estão entendendo? A hierarquia ela é boa. A hierarquia, quando feita sem arrogância, sem prepotência, a hierarquia ela é boa. Então Josué, ele estava junto com Moisés a todo momento, ouvindo Moisés falando, aprendendo com Moisés, como Moisés falava, como Moisés fazia, como Moisés julgava as causas. E aí ele foi aprendendo. Caramba, isso é maneiro, vou anotar. Imagina, né, a gente está aqui brincando, porque não anotava as coisas, naquela época nem tinha papel, caneta do jeito que a gente tem hoje. Mas imagina se fosse nos dias de hoje, o Josué anotando tudo, caramba, como é que Moisés resolveu esse problema, hein? Jesus amado, Jesus nem é nascido, mas a gente está falando, né? Jesus amado, como é que Moisés... essa aí é difícil, hein? Essa aí, se não fosse Moisés, não resolvia não. Por que Moisés, quando ele vai morrer, ele vai chegar para Deus e vai dizer assim, Senhor, e agora? Quem vai ganhar esse povo? Esse povo vai ser um monte de ovelhas sem pastor. Ele falou assim, não, chama lá Josué, filho de Nun. Moisés é um cara que gostava de questionar Deus às vezes, trocar uma ideia com Deus, mas no caso de Josué, Moisés fala assim, pô, beleza. Aí Deus fala assim, ó, vai lá e chama lá o sacerdote, que era o filho de Arão, se não me engano, acho que é Eleazar o nome dele. Aí chama ele, aí ele leva lá para o cume do monte, chama o povo, ó, hoje nós estamos ordenando Josué como líder do povo. E aí o povo entende que a partir dali, Moisés passava o cajado. Por quê? Porque Josué tinha sido um grande discípulo. Então, o segredo de tudo na vida é ser um grande discípulo. Um grande discípulo não é necessariamente só na igreja, como eu disse para vocês, pode ser um trabalho. Eu, por exemplo, eu olho algumas pessoas e falo, caramba, que legal, cara. Isso aí eu quero copiar. Por quê? Porque não é feio copiar. Tem gente que acha feio, não, eu quero ter meu próprio estilo. Não está dando certo lá, eu quero ser igual aquilo lá. Por que eu vou ficar batendo, não é verdade? Vou ficar aí me exaurindo
Pô, se tem um negócio que está dando certo, para que eu vou querer fazer diferente? Só para ter a arrogância de falar que foi eu que inventei um novo método? Nada. Fulano está fazendo dando certo? Beleza. O nosso lanche, por que a gente faz o lanche aqui? Porque eu vi um local que estava certo. Eu não tive a ideia, opa, a partir de hoje. É claro que Deus tocou no meu coração para que eu fizesse o lanche. Mas eu vi o local acontecendo. Então você chega lá na igreja, em vez de você ter o culto, o pessoal está sentado, está conversando, você vai. O culto não começa às 10 horas, o povo não está orando, não está jejuando, está tocando tambor, não está fazendo nada, não tem louvor. Mas qual é? Aí você vai lá para uma mesa e tem um Del Valle, uma Coca-Cola, uma água, uns biscoitos. Caramba, cara, maneiro. Aí você chega lá e o cara, ó, bom dia. Bom dia. É até estranho. Não é a paz, é bom dia. Bom dia. E aí é diferente, por quê? Eu vi que dava certo a questão do lanche, eu vi as pessoas tendo comunhão, eu vi as pessoas conversando, então os jovens faziam um grupinho, aí lá nessa igreja tinha uma mesa de ping-pong só para os adolescentes, né? Para os velhos também, pelo amor de Deus, né? Tem que saber a hora também. Então os adolescentes ficavam lá na mesa de ping-pong, os mais velhos juntavam ali no grupinho, os mais casais, né? Os novos casais juntavam no outro, todo mundo ali e tal. Aí daqui a pouco um ia subindo, porque o culto era na plataforma em cima, embaixo do lanche, aí um ia subindo, outro ia subindo, daqui a pouco todo mundo subiu, o louvor começou, pronto, o culto rolando. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, caramba, que maneiro, cara. Eu, pô, vou copiar. E eu, graças a Deus, né? Toda semana a gente faz, e o nosso lanche funciona. E no domingo agora nós temos um cafezinho também, que já está virando. O pessoal já. Ninguém mais vai embora quando acaba o culto. Porque o nosso café já é diferente, né? O nosso café é depois do culto, né? Então as pessoas acabam o culto e vão lá lanchar e tal. Então assim, o que é isso, gente? É discipulado, é aprender. Eu tenho um pastor que eu sento com ele pelo menos uma vez por mês ou 2 vezes por mês, só para ouvir, trocar uma ideia. Aí, às vezes ele me pergunta, eu falo pra caramba, e a gente troca uma ideia. E às vezes quando eu me vejo no sermão dele. Aquele negócio de trocar ideia, você bota no sermão. Então assim, eu vejo que da minha maneira, com uma igreja de proporções menor, eu ainda consigo também impactá-lo, mas eu estou lá do recebendo. Então assim, a gente hoje precisa entender que para você ser líder, você tem que ser liderado. E que quando você é liderado, é o próprio Deus que está te vendo. Porque não foi Moisés que chegou e falou assim, olha, de todo mundo que é liderado aqui, o melhor é Josué. Deus falou, separa para mim Josué, filho de Nun. Foi Deus que viu a entrega de Josué. Outra coisa interessante da vida de Josué, gente, é que Josué é o cara do copo meio cheio. O que é o copo meio cheio? Certa vez Deus manda 12 espias espiar a terra prometida. E quando os espias vão, eles veem que o povo lá era poderoso. Mas eles viam que a terra era boa. E aí o que acontece? Josué e Caleb voltam todos empolgados. E os outros 10 espias, que eram espiões que foram lá verificar a terra, chegaram e falaram assim, nossa, rapaz, que terra difícil, rapaz. Ó, lá dá leite mel mesmo, isso aí é verdade. Mas ó, o povo que está lá é difícil, hein? Dá para vencer eles não. Nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Ih, ó. Josué e Caleb tem uma palavra, não, gente, vamos lá, Josué ali apoiando. Então o que acontece? Josué, ele não tinha dúvida nenhuma do poder de Deus. Quando os espias vêm, e os espias começam a falar mal da terra, sabe o que o povo faz? O povo murmura. Ah, Moisés, não é possível, né? Você e Yahvé, vocês são complicados, pô. Vocês tiram a gente lá do Egito para morrer aqui, pô, vamos morrer aqui. Não podia morrer lá não. Lá tinha peixe para comer. O povo reclama. O povo reclamava, mas Josué não. Josué via o copo meio cheio. Ó, o povo lá realmente, ó, é gafanhoto, mas se Deus entregar já era. Nós vamos mastigar isso que nem come pão. Essa foi a fala de Josué e de Caleb. Então os dois ali, eles estavam, é outro princípio que nós vamos falar, eles estavam dentro de uma visão. E qual que é o nosso problema aqui hoje?
na nossa estrutura. Nós precisamos comprar a visão. Quando o povo compra a visão, já era. Porque quando compra a visão, você não precisa convencer mais ninguém. Você não precisa mais convencer ninguém. Por quê? Porque a pessoa já comprou a visão. O problema de hoje, empresas, igrejas, escolas, várias instituições, é que os líderes estão com pessoas que não compraram a visão. Aí quando as pessoas não compram a visão, aí tem divisão, aí tem a murmuração. O que é a murmuração? É a reclamação. Vocês estão entendendo? Se o líder, ele coloca algo, uma visão, ele estabelece uma visão. Qual que era a visão de Moisés? Eu estou saindo do povo para onde? Para a terra prometida. Qual que é a visão? A visão é o quê? Alcançar a terra. Essa é a visão. Essa era a visão de Moisés. A visão de Moisés é, meu irmão, lá está a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Lá é a terra que José falou assim, ó, no dia que eu morrer, vocês levem meu esqueleto para lá. Pra vocês terem ideia, quando os egípcios vão entregar as coisas para os hebreus, porque os hebreus, quando eles saem do Egito, eles levam muita riqueza. Eles chegam e pedem assim, opa, está faltando um negócio aí, está faltando os ossos de José. Eles vão lá, eles pegam os ossos de José para enterrar em Canaã. Então, essa terra que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, essa era a visão de Josué, essa era a visão de Moisés. Qual que é a visão? A visão é chegar lá. Qual que é a missão? A missão é fazer de tudo para alcançar a visão. Então, no meio da parada, vai rolar o quê? Vai rolar guerra, então nós vamos guerrear. Vai rolar fome, tem que confiar. Vai rolar sede, tem que confiar. Então, chegou um momento que parece que Moisés começa a trocar uma ideia com Josué e fala, mano, Deus fez você passar fome, Deus fez você passar sede, Deus fez você passar tudo, sabe para quê? Para te provar. E agora você está pronto para tomar terra. Sabe? Imagina aquela conversa de bastidor, Moisés falando, filho, tá vendo como é que vale a pena servir a Deus? Não porque você vai virar líder, mas porque você vai conquistar a terra. Porque aquele povo murmurou tanto que Deus falou assim, ó, vocês não entram. E de quem tem 20 anos para cima não vai entrar na terra. Então olha só que interessante. Olha que interessante. Aquelas pessoas que murmuraram, elas não puderam entrar na terra prometida. Agora você pergunta, por que eles não puderam entrar? Mente. Moisés, ele não entra por um outro motivo. Porque na primeira vez Deus fala para ele, fere a rocha. Ele fere a rocha, mas na segunda vez Deus fala assim, ó, fale para a rocha, diz a ela. E aí Moisés está com raiva do povo, Moisés está irado, e pá, fere a rocha. Então ele descumpriu a ordem de Deus e por conta disso ele foi punido. Qual foi a punição dele? Ele viu, mas não entrou. Mas depois Deus teve dó dele e falou assim, não vou te colocar lá. Um dia Jesus estava lá no monte orando, aí quem que aparece lá? Moisés e Elias. E vai trocar ideia com Jesus. Mano, caramba, você veio mesmo, hein? Imagina a conversa de Moisés com Jesus e com Elias. Os três sentados, Pedro, Tiago e João falando assim, Senhor, você quer que faça uma cabana para vocês três? Jesus falou assim, não, fica tranquilo aí. Pera aí, que é conversa de gente grande. Brincando, né? Mas imagine só Jesus trocando ideia ali com Josué e com Moisés. Josué não, com Elias e com Moisés. E o Moisés falou, rapaz, você veio mesmo, hein? Você encarnou de verdade, hein? Aquela profecia que Deus falou que havia um profeta semelhante a mim. Aí ele deve ter ficado maravilhado, olhando assim, falando assim, nossa, valeu a pena todo esse sacrifício. Valeu a pena 40 anos no deserto. Imagine, Moisés olhando e falando, pô, valeu a pena 40 anos no deserto? Então esse Moisés é o cara que vai estar trocando ideia com Josué o tempo todo, preparando Josué e Josué sendo discipulado por Moisés o tempo todo. E aí o que acontece? Ele é discipulado dentro de uma visão. Qual que é a visão? A visão é entrar na terra prometida. Pra
vocês terem ideia, só 2 famílias entraram na Terra Prometida, só de Josué e de Caleb, só dos 2 espias. Imagine só, acho que tinha 1 milhão e pouco de pessoas junto com Moisés. Aquele 1 milhão e pouco não entrou. Só entrou quem tinha menos de 20 anos. Por mentalidade. Então o que acontece? Qual que era a missão de Josué? A missão de Josué era levar o povo para a terra. Essa era a missão de Josué. Qual que era a missão de Moisés? Levar o povo à terra. Só que o que acontece? Moisés fica velho. E Moisés, ele é tão tentado pelo povo, tão tentado pelo povo e tão tentado pelo povo, que ele não consegue entrar na terra. O que tira Moisés da terra prometida é o povo. Deus uma vez chegou para Moisés e falou para Moisés assim: Moisés, eu vou acabar com tudo, esse povo é muito problemático. Moisés fala assim: ô Senhor, o que o povo vai falar do seu nome? Moisés, ele intercede pelo povo. E tem hora que ele fala: se você for tirar esse povo, então tira o meu nome do seu livro aí, então. Tira o meu nome do seu livro aí. Já que você... Então Moisés, ele era alguém que amava o povo. E Josué, ele viu esse líder, um líder que amava o povo. Então, quando eu digo aqui que os liderados, eles têm que comprar a visão, é nesse sentido. Por exemplo, eu tenho um sonho de ser dono de uma empresa. Aí eu trabalho numa empresa. O que eu tenho que fazer lá? Qual que é a visão da empresa? Muitas empresas hoje não prosperam porque elas não têm visão. Qual que é a visão da empresa? Para que essa empresa existe? Para que essa empresa existe? Essa empresa existe para quê? O que ela contribui para o mundo? Qual que é a missão dela? Porque quando você estabelece a visão, aí você vai estabelecer a missão. Por exemplo, qual que é a missão da Bereia? A missão da Bereia é anunciar o Evangelho. O Evangelho como? O Evangelho que não tem a maquiagem. Como é que é a nossa missão? A nossa missão é ser uma igreja simples. Por isso que quando a pessoa vê um vídeo, está escrito lá, Bereia, uma igreja simples. Porque uma igreja simples, ela não precisa de maquiagem. Você já viu uma mulher simples toda maquiada? Não. Mulher simples, ela anda normal. Agora, tem mulher que anda tudo, passa isso aqui, tal. Aí quando o camarada acorda, falou: opa, não foi isso aí que eu... não foi esse pacote que eu comprei não, né? Então, a gente como igreja, a gente tem que entender, né? Deixa eu tirar aqui um banquinho que eu me empolguei, que eu fui explicar que Jesus sentou e eu sentei aqui e fiquei sentado. Então o que a gente tem que entender é o seguinte: qual que era o objetivo de Josué? Terminar a obra de Moisés. E a Bíblia fala que Josué ficou famoso. Josué ficou tão famoso que lá no caso das muralhas de Jericó, que atrapalhava, né, o povo a chegar na sua terra, muitos estados ali não queriam permitir que Israel passasse. Quando ele manda 2 espias, acho que Josué aprendeu com Moisés: se você eu mandar todo mundo, vai dar ruim. Deixa eu ver 2 que tem visão. Aí eu já imagino Josué já pegando 2 com visão. Aquele ali tem visão, aquele ali tem visão. Vem cá, vocês dois. Vocês dois vão lá. Vocês dois vão lá e vão ver. Eu estava vendo um pastor falando uma coisa na internet interessante. Ele falou que tem um ministério grande. Eu tenho quase certeza de qual ministério que é, mas ele não cita. Ele fala o seguinte: quando um pastor presidente chega para eles e fala assim: nós vamos plantar uma igreja em tal lugar, desse jeito. Se um dos pastores falar "e", ele já está fora do projeto. Por que ele está fora do projeto? É difícil você trabalhar com quem não está na visão. Vocês estão entendendo? A pessoa que não está na visão, eu digo como líder, não como povo. O líder que não está na visão junto com você, ele vai remar para o outro lado. O povo não. Mas o líder vai. Agora, se o líder remar para o outro lado, ele derruba, ele acaba. Por quê? Porque aí fica um povo com ele, um povo com o líder, um povo com outro líder. Aí acontece igual uma igreja, um cara falando: eu sou de Paulo, então eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, não, eu sou de Cristo, não sou de nenhum de todos que vocês estão falando. Então, assim, quando a gente tem essas bobeiras, rola divisão. Por quê? As pessoas não compraram a visão.
Eu estava vendo o pastor falando uma coisa que eu achei super interessante. Ele falou que o Einstein, quando morreu, as suas últimas palavras foram em alemão. E quando ele começa a falar, a enfermeira não falava alemão. Então hoje nós não sabemos, porque lá não tinha uma filmadora com áudio. Talvez se tivesse uma filmadora e uma pessoa com uma capacidade enorme de leitura labial, pudesse dizer, mas hoje nós não sabemos qual foi as últimas palavras do Albert Einstein. Talvez ele tivesse contado um grande segredo, porque ele foi um grande cientista. Mas por que a gente não sabe? Porque ela não falava a mesma língua. Vocês estão entendendo a importância de estar junto na visão? Então, quando a gente coloca aqui um objetivo, qual é o objetivo? Dia 14 nós vamos colocar X pessoas na igreja. Se nós vamos colocar X pessoas, você não pode pensar aí, mas, não, minha mãe, X pessoas. Quantas pessoas eu consigo colocar? Esse tem que ser o nosso pensamento. Eu, particularmente falando, todo mundo que eu encontro, meu irmão, dia 14, hein? Ó, dia 14, hein? Dia 14. Todo mundo que eu encontro eu falo, meu amigo, dia 14. Encontrei com meu primo, fazendo prova. Fui fazer a prova na faculdade e ele estava fazendo também. Aí eu acabei a prova e ele tinha uma segunda prova para fazer. E as provas lá são agendadas, né? Você não chega e faz a prova na hora que você quer. Tem um agendamento. Então ele tinha feito a prova num horário e ele tinha uma prova agendada para um horário seguinte. Então ele tinha que esperar pelo menos 5 minutos antes do horário dele de fazer a prova. Você não pode fazer a prova nem 5 minutos antes e nem 20 minutos depois. Você tem 15 minutos de tolerância. Passou os 15 minutos de tolerância, você também não consegue mais fazer a prova. A não ser assim, que tem um caso que a própria faculdade já sabe, aí eles entram com o login deles lá e eles te liberam para você fazer a prova. Encontrei com ele lá, falei, ei mano, dia 14. Porque, gente, se nós não comprarmos a visão, nós nunca vamos trabalhar pela missão. Porque o que é missão? A missão é tudo aquilo que eu faço para alcançar a visão. Por exemplo, café de senhoras ou café de mulheres. Café de senhoras de dentro. Parece um monte de velho, né? O café das mulheres. Lá no café das mulheres, é o quê? É uma missão. A missão é o quê? Trazer mulheres para o café. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer mulher para o café. Eu vou trazer mulher para a igreja? Não, estou trazendo mulher para o café. Fulano, vamos lá tomar um café lá na igreja, lá vai ter um bate-papo legal, o tema vai ser a mulher e o trabalho, o tema vai ser a mulher que ora, o tema vai ser a mulher e a sexualidade, o tema vai ser a mulher e o mercado. Tipo, né? Vários assuntos, o que você tem que fazer? Chamar pessoas. Existem pessoas que já pisaram aqui nessa igreja que nunca pisariam na igreja evangélica. Por causa de quê? De um convite. Tem pessoas que estão aqui que, se não fosse essa porta aberta, nunca teriam ouvido falar de Jesus. Que a gente vê, a pessoa vem no culto, senta. Se você chamar ele, vamos lá na Filadélfia, vamos lá na não sei aonde, vamos na Presbiteriana, uma pessoa não vai. Mas por que ela não vai? É porque ela já tem aquele ranço, sabe? E aqui, como a nossa igreja é uma igreja simples, só vem. Então teve uma pessoa que falou comigo assim, ó, Fabinho, eu comprei a ideia da sua igreja. E essa pessoa só vem em festa. Mas olha só, uma pessoa comprou a ideia. Então o que é comprar a ideia? A comprar a ideia é isso. Comprar a ideia é você estar junto, é você estar na visão, é você sonhar junto, é você estar com o pastor, é você estar com os obreiros, é você estar com todo mundo. Qual que é a visão da igreja? A visão da igreja é essa. Qual que é a missão da igreja? A missão da igreja é fazer um culto mensal noturno, porque a nossa igreja se reúne domingo de manhã. Por que a igreja se reúne domingo de manhã? Porque é a visão que Deus deu. Ah, mas tem gente que tem dificuldade de acordar de manhã, meu filho. Então, para quem tem dificuldade de acordar de manhã, Deus tem um monte de igreja à noite. Deus deu a visão para a gente fazer um culto de manhã. E agora Deus deu a visão, faça um culto mensal à noite. Então, o que isso é? É a visão que Deus vai dando. Ó, o objetivo é o quê? Alcançar o máximo de pessoas possível. Porque eu não sei se vocês lembram que a gente pregou no domingo. O primeiro missionário nasce no coração de Deus. Antes da fundação do mundo. Jesus.
Nós aprendemos isso no domingo passado. Jesus é aquele missionário que nasce dentro do coração de Deus antes de fazer o mundo. Ele fala assim, rapaz, vou criar o mundo, aí vou precisar de um missionário, porque o povo vai pecar, o povo vai errar, o povo vai ficar atribulado e eu vou precisar de um redentor. Vocês estão entendendo, gente? Tá claro? Então eu vou encerrar a palavra, porque o Murilo ele já trouxe, né, há dias atrás, uma visão muito bacana sobre